Para falar numa linguagem mais direta possível, a barra está ficando ainda mais pesada. Por acaso, eu acho que vocês tiveram uma ideia na semana passada de como o Brasil está sendo arrastado para o espectro das guerras eternas e agora é uma guerra total, sem fronteiras, contra os BRICS. Bom, vocês já estão vendo quem voltou, né? Em grande estilo. A caneca do Donbass. Isso significa que ela não está viajando. Ela estava viajando comigo e eu esqueci ela no meu backpack. Olha que vergonha absoluta. Então, a caneca do Donbass com café que eu trouxe do Brasil. Bom, acho que uma pequena introdução é fundamental, porque hoje nós vamos falar só de horror, infelizmente. Porque é o horror que da nuvem negra pairando em cima de todos nós. A minha viagem ao Brasil foi excepcional. Eu vi pessoas absolutamente extraordinárias, brasileiros e de boa parte do sul global. Nos 10 dias que eu fiquei no Rio e nos menos de 3 dias que eu fiquei em São Paulo, muita correria. As duas passagens que eu fiz a semana passada, uma no Rio, depois em São Paulo, coincidindo com a demência tarifária de Trump de 50% em cima do Brasil, que caiu um pouco, alguns minutos antes do início da nossa palestra no Rio de Janeiro, com meu grande amigo Elias Jabbour. Os encontros nos BRICS e em torno dos BRICS, especialmente com russos, chineses, indianos e várias delegações africanas também, que foram muito legais. Tudo que eu aprendi da situação interna política brasileira, especialmente nos vários dias no Rio, onde eu tinha informações vindas de todos os fronts, as pessoas extremamente solícitas, me explicando as contradições internas da política brasileira e a barra extremamente pesada, situação interna no Rio. Então foram 2 semanas de altíssima adrenalina e um resultado no final positivo, que acho que ficou mais ou menos claro no artigo final que eu publiquei sobre a cúpula, nas diversas podcasts, nos updates que eu mandava quase todo dia. E agora, claro, bom, eu estou de volta ao Altanistão. Eu quero breve desaparecer no perto do mar, na floresta, etc., para recarregar as baterias, porque o segundo semestre vai ser a adrenalina de sempre. Eu devo estar de volta depois entre Rússia e China por um bom tempo. E, claro, Sudeste da Ásia, até o final do ano, pelo menos. Bom, vocês. Eu acho que vocês não, no Brasil, mesmo com todas as nossas conversas, e foi legal que nas duas palestras no Rio e São Paulo, eu tinha pedido um mapa da Eurásia para explicar em detalhes o processo de integração da Eurásia e o processo de corredores de conectividade unindo o grande continente euroasiático, que inclui a península na Europa, que é o X da questão do século XXI e o que está levando o império a uma demência ainda mais desmesurada. Mas voltando, e nesses, o quê, alguns 2 ou 3 dias que eu passei aqui, fazendo a retrospectiva mental, espiritual e emocional das 2 semanas no Brasil, e voltando ao terreno minado das guerras eternas, a barra. Para falar numa linguagem mais direta possível, a barra está ficando ainda mais pesada. E não é por acaso, eu acho que vocês tiveram uma ideia na semana passada de como o Brasil está sendo arrastado para o espectro das guerras eternas, com um ataque direto à soberania brasileira. A resposta do Brasil agora tem sido exemplar, e a resposta popular, especialmente, do Brasil soberano não pode ser atacado por ninguém. Ok, uma coisa é o slogan, uma coisa é, é uma bandeira nas ruas,
Outra coisa é o poder desmesurado do império à deriva, mais letal do que nunca agora, porque é um império condicionado pela sua lógica interna das guerras eternas e agora é uma guerra total, sem fronteiras, contra os BRICS como um todo, praticamente todos os membros dos BRICS, incluindo os partners, os 10 membros e os 10 partners, e a maioria absoluta do Sul global. Bom, o resumo extremo das guerras que estão se desenvolvendo, a gente pode falar basicamente que são três guerras três guerras entrelaçadas. Não é por acaso que a OTAN, essa falácia, se desmilinguindo rapidamente, mas ainda extremamente perigosa, porque coordenada por essa elite política atlanticista de quinta, de uma vulgaridade absolutamente extraordinária, de uma ignorância histórica cósmica e vassala, evidentemente, do Império do Caos. Vocês devem ter visto que nos últimos dias, eu acho que isso foi depois, foi depois dos BRICS. E eu acho que eu ainda estava me movimentando entre Rio e São Paulo e antes de voltar para cá. Aquela coisa holandesa absolutamente horrenda que passa por secretário-geral da OTAN, ele ameaçou diretamente a China, a Índia e o Brasil, diretamente ligado às tarifas já existentes, já ameaçadas com animador circense em Washington, e dizendo para os governos de Brasil, Índia e China irem falar com Putin, porque senão eles vão ser taxados por Trump. E não vai ser só 50%, vai 100%, 150%, 200%, 1 milhão. Chega até a ser risível a estupidificação desses números de tarifas superpostas e eternas contra membros dos BRICS. Então, quando você tem um fiel chihuahua, banguela, emitindo ameaças contra três BRICS principais ligados à Rússia, em nome do His Master's Voice, em nome do cachorrão, gritando no disco, como era o símbolo da antiga RCA Victor, é porque a coisa está bem pesada. Ele acha que ele pode emitir essas ameaças imminente. Essa ameaça ela está inscrita em três guerras entrelaçadas, onde a OTAN tem um papel extremamente fundamental e, em algumas delas, central. Primeiro é a guerra da Europa por procuração contra a Rússia, que a OTAN, a União Europeia, a Comissão Europeia, todo o sistema kafkiano europeu está perdendo, para desespero absoluto de todos eles. O que eles estão fazendo? Eles estão aumentando o número de fronts. O front na Ucrânia está em processo de esfacelamento avançado cada vez mais a cada dia que passa. É uma questão de tempo, quando o front inteiro vai se desmilinguir. Pode ser uma questão de poucos meses. E pode ser uma questão, digamos, do primeiro semestre de 2026. Então, abrindo outros frontes. No sul do Cáucaso, na Ásia Central, no Mar Negro, no Báltico, especialmente. São pelo menos 4 frontes novos contra a Rússia. Claro, os russos têm que se. ah, as ênfases nos diversos frontes oscilantes, elas têm que ser ajustadas praticamente a cada minuto, a cada hora, o tempo todo. A ameaça vindo do Azerbaijão, que está jogando um jogo duplo, infiltrações na Ásia Central, aviões espia da OTAN sobrevoando a Crimeia praticamente todo dia, a cortina de ferro que está sendo estabelecida entre os chihuahuas do Báltico, a Finlândia e a Polônia,
tentando transformar o Báltico em um mar da OTAN contra a Rússia e isolar, por exemplo, São Petersburgo. Vocês imaginam, isso tem que ser considerado literalmente minuto a minuto pelo alto comando ah, político e militar e do exército russo. Bom, mas isso é só uma das guerras. A outra guerra, que é tão letal e ainda mais tóxica em muitos aspectos, é a guerra por procuração do Império usando Israel e vice-versa contra o Irã no oeste da Ásia, que é uma guerra para remodelar o oeste da Ásia inteiro. Aí, não é nem a ideia, o desejo incontido, desesperado do animador circense em Washington é remodelar o oeste da Ásia inteiro, com Israel como centro, tudo coordenado por Israel, numa nova aliança de business, entre aspas, e todos os business centrados em Israel, e usando árabes, desde os vassalos absolutos como Egito e Jordânia, a um membro pleno dos BRICS, os Emirados, e a está sentado em cima do muro o tempo todo que vai se decidir tão cedo, a Arábia Saudita, para reorganizar as relações de business no oeste da Ásia inteiro, isolar o Irã e colocar Israel no meio, incluindo revitalizar aqueles acordos de Abraham que não vão se materializar tão cedo, e o famoso corredor IMEC, que na verdade é um corredor de conectividade com Israel no meio, a Europa numa ponta, a Índia numa outra ponta e dois árabes do lado de Israel, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, colocando Israel no centro das rotas de conectividade no oeste da Ásia. Isso é o que o condutor circense e os seus animadores de circo em volta em Washington querem para o oeste da Ásia. E a Terceira Guerra ainda, essa é a grande guerra perigosa do futuro, não tão remoto, na verdade, um futuro próximo, nos próximos anos, até o final da década. A guerra da OTAN contra a China em diversos pontos da Ásia. E eles já estão se preparando para essa guerra. A OTAN está se preparando para uma guerra total contra a Rússia até 2030, ou seja, a gente tem menos de 5 anos pela frente. Isso revendo todos os protocolos internos da OTAN, tudo que está sendo decidido dentro da OTAN, todos os blá blá blás diretos de porta-vozes da OTAN, todos os estudos de think tanks europeus ligados a think tanks americanos em relação à expansão infinita da OTAN e a constituição da Rússia como o inimigo eterno. Um, Até chegar ao próximo adversário, e isso já a opinião pública na Europa inteira já está sendo preparada, a China. Ou seja, a guerra contra esses três BRICS de ponta, Rússia, Irã e China, só tende a migrar para o caminho, digamos, AC/DC, Highway to Hell, cada vez mais e dia após dia. É algo que pode estar muito distante para todos no Brasil, mas agora brasileiros vão começar a prestar muito mais atenção na constituição dessas guerras eternas, porque o Brasil está sendo aspirado às guerras eternas no fator geoeconômico, financeiro e comercial. Não é absolutamente, nunca foi por acaso, o anúncio desses 50% das tarifas emergenciais do condutor cicense foi impingido ao Brasil imediatamente após a cúpula dos BRICS no Rio, que com todos os seus problemas acumulados, a falta de tempo, uma presidência brasileira não exatamente hipercompetente, conseguiu um sucesso relativamente proveitoso, profícuo e com
ótimas possibilidades para o futuro próximo, capitalizando todo o trabalho pesado dos russos no ano passado, preparando Kazan e já dando dicas ao Brasil de como deveria ser preparado a cúpula do Rio, mesmo ela sendo no meio do ano. O resultado final foi proveitoso. A declaração final, aquela declaração de 130 plus pontos detalhada, é muito séria. É basicamente os BRICS dizendo: bom, estamos aqui, esse é o nosso caminho e nada vai nos deter no nosso caminho de procurar um novo sistema de relações internacionais. Isto absolutamente aterrorizou o condutor circense e todos os seus anti-BRICS, russófobos, sinófobos, latino-americófobos, africófobos, todas as fobias acumuladas da turminha em torno do condutor circense. E agora o Brasil está arrastado a uma guerra comercial brutal que pode começar a ser desfechada em uma questão de alguns dias, na verdade. Bom, a guerra total contra os BRICS de ponta é uma guerra comercial contra os BRICS de ponta. E agora o Brasil está diretamente envolvido. Então, a resposta da sociedade civil brasileira até agora tem sido exemplar. Os brasileiros fizeram a direta conexão entre as maquinações ah, daquela excrescência anterior, que breve poderá ser condenada a 40 e poucos anos de prisão, o seu clã e as suas mancomunações, na verdade, é, contra os interesses nacionais brasileiros, do seu clã, contra os interesses nacionais da nação Brasil. Mas isso não muda a lógica interna das guerras, que vão ficar cada vez mais uma vez barra pesada, porque não há outra saída para o império a não ser. Bom, em inglês é double down, ou seja, é dobrar uma aposta que, no fundo, quem tem um cérebro com um quociente de inteligência acima da temperatura ambiente onde a gente está agora, ou vocês aí no Rio e em São Paulo, sabe que é fadada ao fracasso. Manter o privilégio do dólar, manter o controle unilateral sobre o comércio, a geoeconomia, a geopolítica mundial, está fadada ao fracasso. O que como o Império Decadente oferecer ao mundo? Absolutamente nada a não ser ameaças, medo e caos, que é justamente essa intricação de ameaça, medo e caos, que é o substrato da administração do condutor circense e do seu, do seu cirquinho amestrado, digamos. Ah, os chineses, quando olham tudo isso, foi muito legal. A gente teve excelentes contatos com os chineses no Rio. Ah, eu vou aprofundar meus contatos com Guansha em Xangai e com o Beijing Club em Pequim cada vez mais. Já nessa sexta-feira a gente tem um debate com Guansha. Eu acho que mais tarde eles devem colocar no site e traduzido em mandarim. Essa relação de simbiose, de respeito mútuo de chineses e brasileiros, a gente vê se aprofundando cada vez mais. Os chineses as delegações, os diversos níveis das delegações chinesas que estiveram nos BRICS adoraram tudo que eles viram no Rio de Janeiro. E culturalmente também. O famoso Xi Jinping, contatos pessoa a pessoa que se aprofundaram. Um, e a liderança chinesa e os intelectuais chineses entendem perfeitamente a expansão dessa guerra, que não é só contra a China. A China é o alvo definitivo, porque é a grande potência geoeconômica global do século XXI, já afirmada, contra os BRICS como um todo. E o Brasil como um elo muito importante, como o grande representante dos BRICS para a América Latina inteira. Ah, então, os chineses estão olhando que ah, esses 5%, essa história da OTAN aumentar as contribuições de cada país membro da OTAN para 5%
do seu produto interno em armamentos para comprar armamentos americanos que devem ser implicados na guerra contra a Rússia e, eventualmente, mais tarde, na guerra da OTAN contra a China, que começaria a partir de 2030 a sério. Eles sabem perfeitamente que isso é uma taxa de empobrecimento calculado das classes médias europeias e do proletariado europeu, o que resta do proletariado europeu. E isso vai gerar um blowback brutal das populações civis europeias a curto, médio e longo prazo. Esse é o plano oficial americano e europeu para empobrecer os seus cidadãos, comprando armas dos Estados Unidos para duas guerras absolutamente artificiais, que eles não têm a menor condição de, não é nem vencer, de começar a lutar essas guerras contra a Rússia e contra a China. E, evidentemente, quem vai pagar o preço de tudo isso são as populações civis europeias. Os chineses veem isso claramente, os russos veem isso claramente, o sul global vê isso claramente. Falta as populações civis europeias, em sua maioria, uma minoria já vê isso claramente, a maioria enxergar isso claramente. E aí a gente vai ter uma explosão de blowbacks, de reviravolta. No caso, bom, são guerras eternas. Então, essa é a remodelação da lógica interna do Império das Guerras Eternas. Então, o primeiro vetor é Israel, teoricamente, tecnicamente, dominando todo o oeste da Ásia em prejuízo do Irã. Não vai acontecer. Segundo, o teatro europeu sendo preparado para uma guerra total contra a Rússia. Isso já está em andamento. E essa guerra total, na cabeça deles e dos think tanks e das projeções, etc., vai eclodir barra pesada mesmo, mais ou menos em 2030. Mesmo considerando que eles estão perdendo, e já perderam totalmente a guerra na Ucrânia. É só uma questão de tempo e de a Rússia decidir como, quando e de que maneira quer terminar a guerra na Ucrânia. O que gera justamente mais desespero na cabeça do condutor circense, que em breve vai estar aplicando sanções de Via Láctea ao planeta inteiro por causa da Rússia. E a terceira guerra eterna é a guerra eterna definitiva do século XXI, que vai ser do Império contra a China, usando preferencialmente os vassalos e os vassalos da OTAN. Ou seja, Rússia, China e Irã já perceberam que isso é uma ameaça existencial a eles. Está chegando a vez do Brasil perceber que a inserção do Brasil como um dos líderes dos BRICS e a guerra direta agora comercial e geoeconômica do Império contra os BRICS é uma ameaça existencial, não só à soberania do Brasil, mas à viabilidade do Brasil como uma grande nação e aspirante a ser uma grande nação e protagonista mundial. Essa talvez seja a lição principal que os brasileiros. Patriotas é um termo extremamente restrito. Os brasileiros de consciência estão começando, já começaram, pelo que a reação que eu já vi quando eu ainda estava na semana passada no Rio e em São Paulo, os brasileiros conscientes virem que o Brasil está no meio desse jogo e cabe à verdadeira liderança política de um Brasil soberano lutar de todas as maneiras. Bom, a China conseguiu fazer isso, mas a China é uma superpotência geoeconômica. O Brasil não é exatamente uma superpotência. O Brasil é uma superpotência de recursos naturais ainda não explorados, é diferente. A Rússia, os Estados Unidos não têm como. A Rússia é uma superpotência nuclear, hipersônica e de recursos naturais também. E com uma história de repelir qualquer e todas as sobrepostas tentativas ocidentais de destruir a unidade russa. O Irã, com todos os seus problemas e mais de 40 anos de sanções, acabou de provar há pouco tempo que é capaz, sozinho,
sem a ajuda de ninguém. Uma pequena ajuda, digamos, subterrânea e extremamente discreta de Rússia e China, foram capazes de infligir uma humilhação histórica em cima de Israel e basicamente fazerem o império parar para pensar antes que o Irã reduzisse Israel a um parque de estacionamento nas 2 ou 3 semanas que isso estava sendo planejado. Nas 2 primeiras semanas, isso já estava em andamento. Ou seja, isso é enorme. Ao mesmo tempo, compondo com os nossos amigos Houthis, Ansarallah as Forças Armadas do Iêmen, que foram capazes de humilhar a Marinha Americana como um todo no Mar Vermelho. Isso é um dos grandes acontecimentos geopolíticos e militares do século XXI, já a partir de agora. Ou seja, há como enfrentar o Império e resistir. O Brasil agora passa a ser oficialmente membro do Eixo da Resistência. E a nossa esperança, de todos nós, é que esse eixo da resistência, Brasil incluindo, dos BRICS como um todo, comece a pegar velocidade, digamos, de trem-bala, não hipersônico, mas pelo menos de trem-bala, porque a grande briga está começando agora. Mas os brasileiros conscientes estão perfeitamente conscientes disso. Então, força e não desistir jamais. Eu gostaria que eu tivesse sido um pouco mais otimista com essa. Bom, talvez o efeito do café brasileiro me fez voltar à realidade. A caneca do Donbass, que é sempre uma chamada à realidade, super importante. Então, café do Brasil, caneca de Donbass e resistência total. Muito obrigado a vocês. Inscrevam-se no canal e a semana que vem a gente continua com esses desdobramentos cada vez mais tementes das guerras eternas. E o Brasil no meio e vitória. Obrigado.